Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta lição da disciplina Técnicas de Medição do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos sobre transformadores de instrumentos, especificamente os transformadores de corrente. Neste material serão apresentados os principais tipos de transformadores de corrente utilizados na medição de corrente elétrica em instalações principalmente de alta tensão. O objetivo é que você conheça as características desses instrumentos de medição, no caso aqui os transformadores de corrente, e conhecer também as principais aplicações desses equipamentos. Como foi abordado anteriormente, foi sempre um desafio para a engenharia elétrica em si, você conseguir fazer a medição de corrente e tensão em níveis mais elevados, em subestações de energia, por exemplo, tanto de média tensão quanto de alta tensão, tendo em vista principalmente os riscos a que estão associados o monitoramento dessas grandezas. Então, conhecer essas grandezas elétricas, elas nos possibilitam fazer o monitoramento da instalação elétrica e dessa forma poder então determinar qual é a demanda elétrica daquela instalação e a partir dessa demanda você fazer, por exemplo, controle de demanda da sua instalação, você conhecer o consumo dos equipamentos elétricos daquela instalação e a partir desse consumo você poder fazer uma estimativa do consumo de determinada linha de produção e a partir disso você ter um custo agregado de energia elétrica naquela instalação e com isso você poder ter parâmetros mais embasados de forma a aquele produto que está sendo comercializado em função daquele custo, daquela energia, ele possa ser melhor, vamos dizer assim, estabelecido um preço mais acessível, de forma que você tenha aquelas margens de lucro. Então isso nós estamos falando lá de instalações industriais, onde conhecer o consumo de energia elétrica daquela instalação, o que é demandado de energia elétrica na produção de determinado produto, por isso você vai ter, o produtor ele vai ter a possibilidade então de ter um preço mais justo para aquele equipamento. E além disso, você vai poder, a partir dessa medição dessas grandezas elétricas, você ter um diagnóstico elétrico daquela instalação, a partir de parâmetros de qualidade de energia, por exemplo, conhecer o consumo dos seus equipamentos elétricos e a partir disso você tem então a possibilidade de fazer ações preventivas naquela instalação, de forma que ela possa ter uma vida útil maior e ter uma baixa interrupção no fornecimento de energia elétrica nos setores de produção principalmente. Então, para possibilitar essa medição de grandezas elétricas, no caso de instalações de alta corrente, aí nós estamos falando geralmente em circuitos de saídas de transformadores, em quadros de acionamento de motores, onde você tem uma alta corrente elétrica associada àqueles circuitos. E nesse caso, para você poder fazer essa medição dessa grandeza elétrica, no tocante principalmente à corrente elétrica, é interessante que você tenha redutores de corrente e a partir desses redutores de corrente você tenha uma proporcionalidade entre essa corrente do circuito e a corrente que o seu equipamento está ali apresentando, está entregando lá no seu painel ou numa memória de dados, né? Então, para fazer essa medição da corrente em circuitos de alta corrente, não necessariamente de alta tensão, podem ser circuitos de baixa tensão também, existem diversos equipamentos que são utilizados nessa medição. Para fazer inspeções periódicas, onde você não tem necessidade de estar fazendo aquela medição de forma contínua naquele circuito, você pode utilizar, por exemplo, sondas de corrente, e a partir dessas sondas de corrente, tem o alicate amperímetro, por exemplo, tem esse sensor de corrente que está sendo apresentado aqui na tela. Então esse sensor de corrente ele possibilita, a partir da medição da corrente, ele tem uma saída aqui ou de corrente ou de tensão, depende do fabricante do equipamento, e então você utilizar um multímetro, por exemplo, e fazer essa medição. Então se você tem uma saída aqui de tensão, existe, o fabricante informa qual é a relação corrente e tensão. Então você tem nesse caso um transdutor de corrente e tensão, e a partir do valor de tensão que você está medindo no seu multímetro, você tem uma proporcionalidade com o valor de corrente. Da mesma forma, determinados instrumentos desses, a saída dele é uma saída de corrente. Então, nesse caso aqui, esse instrumento, a saída dele é de corrente, ele tem uma relação de miliampere para ampere.
Então fica mais fácil você fazer essa medição em circuitos que você não necessariamente requer fazer uma medição de forma contínua. Já se você necessita fazer uma medição de forma contínua na sua instalação, aí você precisa então de ter equipamentos fixos. Então esses equipamentos fixos, para fazer essa redução da corrente elétrica no seu circuito, na sua instalação, aí você vai precisar de redutores de corrente. Nesse caso aqui, o mais utilizado é o transformador de corrente. Então nós temos aqui diversos modelos de transformadores de corrente, né, os famosos T6, quando você tem T6 aqui para sinais de média tensão, e aqui você tem T6 para sinais de alta tensão. O TC nada mais é do que um redutor de corrente. Então, ele tem a função de reduzir essa corrente, reduzir os níveis de corrente ao qual você está medindo, sem fazer intervenção no circuito, ou seja, sem necessariamente fazer esse seccionamento do circuito, de forma que esses valores de corrente que são reduzidos através do TC, eles possam ser utilizados nos equipamentos de proteção e de medição. Medição geralmente para indicação em painel, para faturamento de energia elétrica, e proteção para proteger a sua instalação elétrica em função de um curto-circuito ou de uma sobrecarga na instalação elétrica. O TC ele apresenta uma relação de corrente conforme essa equação, onde 2 é a corrente no secundário, e essa corrente no secundário ela depende da relação de corrente entre as bobinas do primário e as bobinas do secundário, vezes a corrente do primário, que é a corrente que efetivamente se tem o interesse de medir. Então, aqui nós temos uma alta corrente, essa corrente pode ser na ordem de dezenas de amperes, ou centenas ou milhares de amperes, depende da sua instalação. E aqui no secundário você tem uma baixa corrente, e essa baixa corrente ela pode ser utilizada na utilização dos dispositivos de medição e nos dispositivos de proteção. Então, esses T6 eles são constituídos de poucas espiras no circuito primário, e esse circuito ele é ligado em série com o circuito da instalação. Então, você tem lá no circuito secundário a parte do equipamento que se destina a alimentar as bobinas de corrente dos equipamentos, dos instrumentos de medição, seja para proteção ou seja para medição de energia elétrica. Para se utilizar equipamentos associados ao TC, esses equipamentos eles são conectados no secundário do transformador de corrente, e esses equipamentos, como amperímetros, relés sobre corrente, medidores de energia, outros equipamentos, eles devem apresentar uma baixa impedância, ou seja, ele não pode interferir tanto no circuito elétrico e no equipamento, no próprio TC em si. Então, como foi abordado, o TC ele é constituído de poucas espiras no circuito primário. Essas espiras elas são espiras de fio grosso, porque no circuito primário você tem uma alta corrente. Então, se você tem uma alta corrente, você tem que ter um condutor com alta capacidade de condução de corrente. Daí você tem fio grosso. Então, no caso de T6, não são utilizados cabos, eles são utilizados fios mesmo. E o fio do circuito primário, ele é um fio de alta corrente, e dependendo do circuito, quando essa corrente aumenta muito, aí você já não tem fio. Geralmente você tem uma barra, e essa barra é uma barra de alta capacidade de corrente, tendo em vista para você conduzir correntes da ordem, por exemplo, de 1000 amperes, 2000 amperes, fazer isso com fio é impraticável, né? Então, nesse caso, você tem barramentos que são utilizados para fazer essa medição. São chapas de cobre ou de outro material, geralmente cobre, que a partir dele é que é feita essa medição de corrente. Então, esse TC, que ele é composto de um fio grosso no primário do equipamento, ele é ligado em série com o circuito, assim como está apresentado aqui na nossa ilustração. Já o circuito secundário, ele é composto de muitas espiras. Essa relação de espira depende então da relação de transformação do nosso equipamento. E no caso do circuito secundário, como as correntes são baixas, corrente na ordem de 1 ou 5 amperes, aí você precisa de um fio fino para ser ligado no secundário. E esse fio, essa saída do secundário, ela é ligada em série com um dispositivo de medição, seja um amperímetro, um medidor de energia, um relé ou outro equipamento. Então, em resumo, enquanto nós tínhamos lá um TP que ele é conectado no sistema como se fosse um voltímetro, nós temos o TC, ele é conectado no sistema como se fosse um amperímetro.
Como abordado, o TC ele apresenta corrente secundária padronizada de 1 ou de 5 amperes, de modo que esses equipamentos de baixa tensão, que são utilizados para a medição da baixa corrente, eles possam ser utilizados com valores de corrente padronizados. Então, os valores usuais de corrente que são utilizados são, então, correntes de 1 ampere e de 5 amperes. No sistema elétrico, geralmente, o mais frequente é utilizar equipamentos de 5 amperes. Em alguns circuitos de monitoramento, para fazer circuitos de automação, você pode encontrar também instrumentos de 1 ampere que recebem sinais de um TC. Então, esses TCs, como foi falado, ele tem um enrolamento primário, que é conectado em série com o circuito, e no circuito secundário ele pode ter um ou mais enrolamentos. Você tem TCs de medição e TCs de proteção, você tem um TC que ele também pode ter um enrolamento de medição e um enrolamento de proteção, ambos no secundário do transformador. Então, você pode ter um equipamento com um enrolamento primário e 2 enrolamentos secundários, você pode ter equipamentos com mais de um enrolamento primário. Nesse caso, dependendo da situação, se você quer aumentar a corrente, você liga esses enrolamentos primários em paralelo. Se você quer medir a mesma corrente do seu circuito, aí você liga esses equipamentos, esses enrolamentos do primário em série. Então, esses enrolamentos do primário e do secundário, eles têm que ser isolados entre si, de forma que, se eventualmente algum deles apresenta problema, não venha induzir altas tensões no circuito secundário e colocar em risco os equipamentos e a instalação elétrica, e principalmente os usuários daquela instalação elétrica. Então, esses equipamentos, assim como o TP e o transformador de força, eles operam segundo o princípio da indução eletromagnética, e eles são utilizados nas instalações de média e de alta tensão para fazer, então, essa medição da grandeza elétrica, no nosso caso aqui da corrente, no caso do TC, para circuitos de proteção ou para fazer a medição da grandeza elétrica naquele equipamento. A diferença básica entre esses transformadores de instrumentos de medição ou de proteção está na classe de exatidão do equipamento. Nós temos aqui a ilustração de um arranjo de uma subestação, onde nós temos o primeiro conjunto de TCs de medição. Esses TCs de medição, eles são fornecidos pela concessionária de energia elétrica, segundo os critérios de medição de classe de exatidão que são abordados e regulamentados pela ANEEL. E aqui você tem o TC de proteção, que esse TC de proteção ele é dimensionado segundo os critérios do projetista, segundo os parâmetros elétricos da sua carga. Ou seja, esse TC de medição, a concessionária instala segundo os requisitos dela, atendendo às regulamentações da ANEEL. O TC de proteção, ele depende do seu projeto, ele depende da corrente do seu circuito, depende do nível de curto-circuito da sua instalação. Então, você pode ter uma instalação, apenas um único conjunto de TC, e esses TCs ter tanto um enrolamento para medição e o enrolamento para proteção. No caso mais comum nas concessionárias de energia elétrica é você ter um TC específico de medição e um TC específico para proteção, já que são proprietários distintos, digamos assim, né? O TC de medição é da concessionária, enquanto o TC de proteção ele é do cliente. Então, dentre as características dos transformadores de corrente, a gente pode destacar que embora ele meça corrente, ele faça essa redução da corrente, ele também proporciona um isolamento contra as altas tensões. Então, nesse caso, evita que o usuário ele tenha que fazer uma medição diretamente na alta tensão, e dessa forma ter equipamentos robustos tanto em nível de corrente quanto em nível de tensão. Então, o circuito primário ou o enrolamento primário do TC, ele é conectado em série com o circuito elétrico do qual se deseja medir, e o enrolamento secundário ele é ligado em série com os instrumentos de medição, seja para controle ou proteção da sua instalação, e ele é ligado também em série com esses equipamentos. Na prática, o que nós temos é um redutor de corrente, que ele é utilizado para correntes acima de 10 amperes usualmente. Embora raramente você encontre TCs dessa ordem de 10 amperes. Geralmente você tem correntes maiores, tendo em vista que as concessionárias utilizam, no caso, para medição, TCs da ordem de 30, 15 ou 20 amperes, ou 50 amperes, que eles se aplicam a uma série
de outras instalações, mas você encontra TCs de correntes superiores a 10 amperes. A corrente no secundário, no caso do sistema elétrico, ela é padronizada para 5 amperes, mas você encontra TCs também com nível de corrente no secundário de 1 ampere. O TC ele entrega no secundário do equipamento uma corrente para que essa corrente possa ser feita a medição. Esse equipamento, esse instrumento que é ligado no TC, ele é denominado de uma impedância de Burden ou Burden, e ele é normalmente expresso em volt amperes, a potência do equipamento. Associado a essa potência do equipamento, Burden, existe também um fator térmico que indica aquela sobrecarga que aquele TC pode suportar. Ou seja, se você tem um equipamento que você precisa de uma potência de 28 VA, por exemplo, você tem um fator térmico de 1.2, então você tem 25 vezes 1.2, você vai ter 30 VA, e nesse caso você pode utilizar tranquilamente um equipamento com potência de até 30 VA. Então, ao se especificar um TC, você deve informar qual é a carga que pode ser conectada no secundário desse instrumento, no caso da carga padrão, e essa carga padrão é na qual se baseiam os requisitos de exatidão daquele TC. Então, é a garantia de exatidão que o fabricante, vamos dizer assim, apresenta para aquele instrumento, não é? Então, como foi abordado, esse fator térmico é uma sobrecarga que o equipamento pode suportar de forma contínua. Os fatores térmicos mais usuais são esses apresentados: 1,2, 1,3, 1,5 e 2. Então, são os fatores térmicos comuns apresentados nos instrumentos de medição, no caso aqui do TP. Na placa de identificação do TP deve estar apresentada uma série de informações, o nível de tensão, por exemplo, que aquele equipamento pode ser utilizado. Embora seja um instrumento de corrente, você tem que ter um nível de tensão, que esse nível de tensão está relacionado à tensão de isolamento daquele equipamento, né? O material, nesse caso aqui, é o epóxi, é um TC de epóxi. Você tem a corrente aqui do primário, quando esse TC ele tem dois enrolamentos, tem um enrolamento para uma corrente de 300 A e um enrolamento para uma corrente de 600 A. Um enrolamento de 300 A para um circuito de medição e um enrolamento de 600 A para um circuito de proteção. Então você tem aqui dois enrolamentos. Nesse caso aqui a placa indica, se for ligar em série, ligar o 2 no 3, ou seja, você vai ter o P1 como entrada e o P4 como saída. Se for ligar em paralelo, você liga o P1 em paralelo com o P3 e o P2 em paralelo com o P4, aí você vai encontrar essas correntes. Então, cada enrolamento desse aqui ele suporta 300 A, se ligados em série ou se ligados em paralelo, você vai ter 300 com 300, nesse caso aí você vai ter 600 A. Então, esse TC aqui, ele pode ser utilizado tanto para medição quanto para proteção, de forma separada, ou de forma conjunta. Você pode ter o equipamento de proteção ligado em um secundário desse TC e um outro equipamento de medição ligado no outro secundário desse TC. No caso aqui, o enrolamento de medição são as saídas S1 e S2, um S1 e S2, e o enrolamento de proteção, a saída 2S1 e 2S2. Então, os equipamentos de medição, tanto TC quanto TPs, eles apresentam algumas relações de transformação no equipamento. No nosso caso aqui do TC, a relação nominal de transformação ela é apresentada pelo Kn, que representa a corrente do primário nominal dividido pela corrente do secundário nominal. Embora você tenha valores nominais, na prática você não vai encontrar esses valores, já que, vamos dizer assim, o projeto do equipamento ele não é perfeito, então existe alguma diferença tanto na corrente do primário quanto do secundário. Então, nesse caso, você vai ter uma relação real, que aí você já tem o K, que é a relação de corrente do primário com a relação de corrente do secundário. E dependendo dos valores, aí você pode então aplicar uma correção nesses fatores de correção, e esse fator de correção de relação vai ser a relação entre a transformação real e a transformação nominal do equipamento. Além disso, você pode apresentar também no equipamento um erro de relação ou erro de corrente lá no equipamento,
E a equação para identificar esse erro de relação é essa, Kn menos K dividido por K vezes 100, já que é apresentado em porcentagem. Assim como o erro de relação, você pode ter também erro de fase na medição da corrente do seu instrumento. E essa carga do instrumento ela pode ser apresentada ou em potência ou em impedância. Assim como lá no TP, nós também temos um paralelogramo que identifica a classe de exatidão do instrumento e a partir dos valores de fator de correção de relação e o ângulo de defasagem entre o primário e o secundário do instrumento, no caso aqui do TC, você consegue então definir qual é a classe de exatidão daquele equipamento, no caso aqui do TC. No caso da identificação dos equipamentos, então lá na placa você tem, a partir da identificação na placa do instrumento, você consegue fazer a identificação da classe de exatidão do equipamento e da potência a qual aquele equipamento tem possibilidade de fornecer. Então, no caso aqui, nós temos para T6 de medição essa padronização, onde você tem 12,5 VA03, onde o 12,5 representa a carga padrão do equipamento que pode ser ligado no secundário. No caso aqui, você pode utilizar um amperímetro, um relé com potência de até 12,5 VA. Já para essa potência, o fabricante garante, esse equipamento foi projetado segundo requisitos de norma, para uma classe de exatidão de 0,3%. Ultrapassou essa potência aqui, aí já não há mais garantia dessa classe de exatidão. Se for então um TC para proteção, aí a representação já é essa, onde você tem aqui 22,5 VA, que é também a carga padrão lá do nosso equipamento. Você tem uma classe de exatidão de 10%, o P indica aqui que ele é um equipamento para proteção e essa faixa limite de exatidão de 10% ela vai até 15 vezes a corrente nominal do equipamento. Ou seja, se você tem um TC 100/5, quer dizer que esse TC ele vai ter uma classe de exatidão de 10% até 15 vezes a corrente do primário, no caso 1.500 amperes. Assim como os TPs, os equipamentos de medição de corrente, no caso aqui o TC de corrente, para medição de corrente, o transformador de corrente, ele deve apresentar uma classe de exatidão de 0,1% para aferição e calibração de instrumentos, no caso de laboratórios de instrumentação, uma classe de exatidão de 0,3% para medição com faturamento e 0,6% para medição sem faturamento. A medição de painéis com 1,2%. Já se for para proteção, aí você tem uma classe de exatidão aqui de 5% ou 10%. Temos aqui o arranjo de um esquemático de um sistema de uma rede elétrica, onde nós temos aqui diversos T6 conectados em série com os circuitos para fazer a medição dessas correntes ao longo de trechos do circuito. Essas medições são utilizadas tanto para medição, a fim de faturamento, como para a proteção do sistema. Um outro exemplo aqui, onde nós temos uma rede de uma subestação de João Pessoa, da subestação de Mussuré. Então, nesse caso aqui, nós temos T6 conectados na saída ou na entrada de cada uma das linhas, dependendo do referencial, né? Então, nós temos aqui T6, com essa identificação aqui, são as identificações que as concessionárias utilizam para identificar os seus equipamentos nas subestações de energia elétrica. Temos aqui uma ilustração de um TC conectado numa rede elétrica, onde você tem aqui um TC, aqui outro TC. Não dá para identificar se esse TC é um TC de medição ou de proteção na sua instalação, ou se é um TC que tem essas duas funções, tanto medição de corrente para proteção quanto para medição, no caso faturamento. Temos aqui uma simbologia, uma ilustração simplificada de um TC, onde nós temos aqui a entrada, ou seja, o circuito primário. Aqui é pura e simplesmente uma barra, onde você tem um núcleo aqui, e aqui você tem várias espíritas para fazer a medição de corrente do secundário. Ou você tem dessa forma um TC conectado diretamente numa barra da subestação. Então, aqui você tem a barra do próprio TC, aqui são conectados os barramentos da subestação, e aqui você tem a medição de corrente. Então, nós temos aqui os terminais primários, seriam esses terminais, ou esse, depende da configuração do equipamento. Nesse caso aqui, essa configuração é similar a essa daqui. Nós temos o isolador de porcelana, que é para justamente isolar
das altas tensões, temos o tanque do instrumento, onde você vai ter aqui o circuito secundário, e aqui nós temos os terminais secundários. Temos aqui outras duas ilustrações de equipamentos, no caso de TC, onde você tem aqui o compensador de volume de óleo, já que aqui são equipamentos com isolação a óleo. Nós temos o indicador do nível de óleo do equipamento, os terminais primários do TC, os núcleos dos enrolamentos secundários. Temos os condutores do circuito primário, né, aqui onde você vai fazer efetivamente a medição da corrente. Temos aqui embaixo os medidores, os condutores que vão dar acesso ao circuito secundário do equipamento. O isolador de porcelana, nesse caso aqui, ou de silicone, depende da proteção, depende do projeto desse equipamento. Esses equipamentos aqui, eles podem ter buchas capacitivas para fazer essa isolação do equipamento. Temos os terminais de conexão de terra para fazer o aterramento do equipamento. Como são equipamentos a óleo, é necessário que seja feita uma amostragem desse óleo de forma periódica para identificar se houve falhas, se houve curto-circuito interno nesse equipamento. Então daí você tem uma válvula para fazer essa coleta de óleo, para mandar esse óleo para o laboratório para fazer as inspeções, fazer ensaios elétricos em si, né? Terminais de tangente de delta, essas tangentes de deltas, você faz a medição do equipamento para saber se ele está obedecendo os requisitos de projeto da sua instalação. Terminais de ligação e caixa dos circuitos secundários do nosso equipamento. Então está aqui apresentado para vocês o TC de medição. Nas próximas aulas veremos como deve ser feita essa conexão dos instrumentos de medição, tanto o TC quanto o TP, junto nas instalações elétricas. Vimos nessa aula os transformadores de instrumento, especificamente o transformador de corrente. Nas próximas aulas, na próxima aula, veremos os esquemas de ligação de transformadores de instrumento, tanto TCs quanto TPs. Então, não deixe de assistir à próxima aula. Até o nosso próximo encontro.